Olá pessoal do YouTube, eu sou o Ram e hoje eu vou criar um conteúdo diferente. Agora eu vou mostrar uma história para vocês. Em vez de colocar esses jogos e botar esses shorts diferentes com vários desenhos e edições, mas eu também vou fazer isso, então, inclusive pela minha história. Então vamos lá, vou apresentá-la para vocês. E sabe galera, essa história foi minha mesma que eu criei. Bem, eu quero publicar isso para vocês saberem disso, por causa que eu eu quero muito fazer isso. Eu quero muito mostrar meu talento para vocês. Eu quero muito. Então, por favor, gente, assista esse vídeo. Demorou muito para fazer essa história. Eu comecei essa história no ano de 2022 até atualmente. Eu estou com 1200 páginas, com 18 livros aqui na minha casa. Por favor, gente, vale a pena assistir. Bem, tudo começa em uma dimensão chamada DV. DV é como se fosse um espaço sideral dentro de um buraco branco. A viajar por quilômetros e quilômetros de distância da Terra, você encontra, sei lá, vai andando, viajando pelo espaço, até você encontrar um buraco branco, mas é só um fato. Então, continuando. Assim que você entra nesse buraco branco, você para em uma dimensão totalmente, uma luz enorme. Você começa a andar por aí, porque você, além de ter oxigênio, pelo incrível que pareça, você pode sentir o chão, mas você não consegue ver pela imensa claridade. E na época, DV tinha uma longa história assim como Londres. Londres, que é o nome do título da minha história, é um planeta próprio. Esse planeta é habitável por outros seres de criaturas diferentes de outras espécies. São chamados de Londnerdianos. É, nós somos terrestres e eles são Londnerdianos. DV há vários outros planetas. Planetas com nomes meio curtos. Então, o principal deles, que está no centro de todos, é Londres, que é o mais parecido com a Terra. Lá a gente pode encontrar vários personagens pelo longo da história, como o protagonista, outros personagens e antagonistas como vilões, que querem perseguir o protagonista por longo de toda a história. Bom, a história começa por um narrador. Esse narrador, ele é chamado de narrador observador. Bem, é o próprio nome dele. Só que na verdade ele não é um narrador observador de fato. Ele é um personagem próprio. E quando ele foi criar seus dois primeiros personagens, foram criados na verdade dois. Ele queria criar um só. E veio dois juntos. Os dois eram idênticos. Chamado de Sr. Salamandra, protagonista, e GL, que seria o narrador personagem. Bem, o narrador observador, ele não gostou muito dessa ideia de ter dois personagens. Então queria matar um deles para ficar com apenas um. E esse um que ele queria matar é porque se tornaria um novo narrador personagem. Por causa que eles não sabiam onde eles estavam, que é os personagens. Narrador observador, então queria matar o protagonista. Bem, ele tive que fazer isso silenciosamente para não incomodar o irmão ou perturbar eles. Mas eles eram amigos, estavam achando que estava tudo bem. Mas na verdade não. O protagonista estava se dando numa longa furada. Bom, e logo em seguida foi criado um novo narrador chamado de Narrador Pintor. Bem, essa história tem vários narradores, então, gente, eu sou um narrador observador para vocês não se confundirem muito, que estou narrando minha própria história. Mas esses personagens que eu estou dizendo são personagens e não narradores, de fato. Bom, prosseguindo. O narrador pintor, ele era uma maldição do narrador observador. Então o narrador observador,
ele usou o narrador pintor para amaldiçoar e criar antagonistas para, para matar o protagonista. Assim sendo, criar um novo narrador personagem para continuar a história. A história seria muito diferente se matassem o protagonista. Mas enquanto que não mataram, a história será a mesma. É a história que eu vou contar. A história que será longa. Londres. O capítulo 1 de Londres começa quando a perseguição do protagonista. Quando os antagonistas perseguem ele, ele começa a ficar assustado e corre para diversos lugares do seu planeta, Londres. E assim ele vai começar a interagir com outras coisas, ver tudo, o mundo físico e começar a se conectar com todo tipo de equipamento e começar a usar esses instrumentos para se proteger e interagir com outras coisas também, para como alimentos, para poder se alimentar e continuar correndo, como de costume, para não ser pego pelos antagonistas e ser morto nas mãos erradas. A história será muito longa. Esse é o primeiro capítulo. Bom, atualmente estou no episódio 1200 de... esqueci. Mas estou na 18ª temporada. Então vai ter muita coisa pela frente. E quando o protagonista está prestes a cansar de correr, ele não pode desistir. Luta com todas as suas forças para não ser morto. Ele precisa de viver, por causa que assim, o futuro da história depende dele. Então ele correu, mas ele não sabia que ele é o protagonista. Ele só correu por conta própria, para não morrer. Bem, normalmente, né? Então, assim que ele começa a correr, ele, ele cai em um beco e ele morre. Esse seria o final dele. Mas por conta de uma historinha, ele ressuscitou. Esse cara é um gênio. Na verdade, não um gênio, foi por pura sorte mesmo. Porque na época, antes de se tornar esse cara Senhor Salamandra, bem, a maldição do narrador pintor para fazer que o protagonista seja perseguido foi transformar ele em uma salamandra mutante, como se fosse uma forma humana, só que meio salamandra. Isso fez para outros antagonistas acharem ele mais fácil do que uma forma humanoide. Então assim, perseguiram ele por muito tempo pela história. E quando cai em um beco sem saída, pelo seu planeta Londres, ele acaba morrendo. Mas essa morte não foi de fato. Logo em seguida, ele ressuscitou, pois você sabe pela regeneração. A salamandra, ela pode se regenerar, assim como ele também, mas agora com alguns machucados e arranhões, com partes do corpo faltando e olhos profundos. Agora ele foi se vingar dos antagonistas que tinham matado ele. Bom, começou uma luta bem legal que daqui a pouco vou fazer uma animação sobre isso. Então só vou contar pelo menos a primeira história, para vocês saberem, e depois eu vou partir para a animação, que vai ser muito mais legal. Bom, assim depois de todo o final da luta, Sr. Salamandra começa a passear pela cidade, sobre seu novo charme monstruoso. Agora todos os Londnerdianos estão assustados com ele, achando que é uma criatura que vai atacá-los. Só que na verdade não. Ele só é um protagonista indefeso que está procurando ajuda e está sozinho. Mas depois disso começaram a rejeitá-lo, chamá-lo de criatura. Depois chamando até a polícia para prendê-lo, ou o corpo de bombeiros para... essas coisas. Então, depois dele ter escapado de tudo isso, ele conheceu um novo personagem chamado de Senhora Shank. E essa Senhora Shank era uma garota que confiava nele e que era uma muito amiga. Depois continuaram se falando e, pelo longo da história... Bom, e depois de Senhora Shank e Senhor Salamandra virarem amigos, bom, os dois começaram a andar juntos e, inseparavelmente, foram para outros lugares do mundo. Do mundo não, de Londres, né?
Mas depois disso, o que eles não esperavam é que um vilão, que é chamado Strong, ou se vocês quiserem eu posso mudar o nome, este vilão andava junto com os outros capangas, que na verdade eram 5 antagonistas que estavam atrás do protagonista. Eu coloquei algumas imagens no vídeo para vocês poderem ver, por causa que aqui só tô narrando mesmo. Então, continuando. Assim que a senhora Shank ficava sozinha, pois o seu Salamandra deixou ela sozinha por um tempo, ela começou a andar por outros lugares e ir reconhecendo, pois tinham passado por lá. Então, ela observou todos os corpos dos vilões que o Sr. Salamandra matou, pois ele já estava achando muita raiva deles começarem a perseguir ele. Então, já que com todos esses poderes de ressurreição, ele ganhou poder próprio, como água, fogo, vento e outros tipos de elementos, um total de 5. E depois disso, Sra. Shank encontrou um vilão, que é o Strong. Ele pediu ajuda para ela. Ela ajudou, mas não deveria ter feito isso. Agora Strong vai criar uma poção de ressurreição, que é possível criar essa poção pelo esse mundo. Já no mundo real, a gente não sabe como fazer isso. E depois de criar essa porção, Strong foi lá e ressuscitou todos os amigos dele, que são os capangas. Depois disso, o Sr. Salamandra, que não sabia dessa informação, foi seguindo em frente até encontrar uma base. Foi, foi aí que ele começou a criar essa base, que ele encontrou e criou. Simplesmente ele encontrou essa base, que é uma casa normal, um prédio, um apartamento talvez, e entrou lá e começou a ficar lá, junto com a senhora Shank, é óbvio. Depois disso, os capangas não sabiam onde ele estava. Então, o seu Salamandra começou a ficar por lá dentro mesmo, para ficar protegido e seguro. Mas o protagonista sabia que não deveria estar ali, pois ele é uma criatura incomum de todos os outros. Então saiu de sua base e foi seguir em frente. Assim que foi seguir em frente, avistou os invasores, né? Os perseguidores. Então, depois disso, ele viu todos eles caminhando em um beco, pois eles estavam do outro lado. Bem, pela imagem, né? Pois só tô narrando. Então depois disso, ele começou a enfrentar eles. E depois deles serem pegos despercebidos, começaram a falar umas coisas. Você me matou, você também. E depois o protagonista disse, pode vir. E depois começaram a fazer uma luta. Mas daí outros antagonistas, que são os mesmos, né? Eles ganharam poderes novos, pelas suas aparências diferentes e armamentos novos. Isso tudo tô tirando meu livro de antigamente. Esse livro aqui tem de 0 a 54 páginas. Se eu quiser eu mostro uma foto para vocês. Mas o que o Sr. Solomon não esperava é que depois de toda essa luta, alguns antagonistas tinham perseguido a Sra. Shank até um outro lado da cidade. E depois começaram a ameaçá-la de ser onde o protagonista está. Começaram a apontar facas, quase cortando o pescoço. Depois disso prenderam ela em uma cadeirinha perto de um corredor gigante. Mas depois do Salamandra, ele percebeu isso, então foi até lá e salvou a Shank. Ele havia colocado um pôster dizendo que estava para na direção direita, sendo que está na esquerda. Então foi assim ajudar a senhora Shank. Bom, depois de novo na sua base, os antagonistas não sabiam onde eles estavam. É, exatamente eles. Então começaram a ficar por lá, mas o que eles não esperavam é que encontraram um novo personagem. Esse novo personagem era nada mais nada menos que mais um capanga deles. Isso mesmo, o narrador pintor criou mais um antagonista para ir para cima do protagonista, pois ele estava sobrevivendo a tudo que ele mandava. Então ele quis apelar mais, foi mandando mais antagonista, ele vai sobrevivendo, e assim sendo. Depois de um certo tempo, o plano dos antagonistas não funcionou,
Seu Salamandra matou aquela amiga deles. E agora ele tem um plano de se vestir da, da chefe da capanga deles e foi para cima dos antagonistas. Os antagonistas então, com a dúvida, quem era a chefe deles? Seu Salamandra falou que era ele a chefe. Só que ele estava vestindo a mesma roupa e estava usando a mesma característica, se camuflando. Bom, o seu Salamandra tem um ótimo amigo. E esse amigo é muito importante para ele. Depois de um certo tempo, esse amigo pediu ajuda para seu Salamandra, pois estava sozinho. Seu Salamandra estava tentando procurar ele, até que encontrou, viu os antagonistas com ele. Só que com a cabeça fora. Mataram ele. Seu Salamandra ficou muito magoado por isso. E na hora da chefe da capanga deles terem essa vontade, essa oportunidade de matar ele matou ela na frente deles. Depois disso tudo, o protagonista com toda fúria foi para cima de todos os antagonistas. Eles tentaram matá-lo, mas não deu certo. Até que, em um certo momento, quando ele escutou sons em um armário próximo, ele encontrou-a. Estava dentro desse armário esse tempo todo. E todo aquele corpo que estava sangrando no chão, na verdade, não passava de um barro ou algo do tipo. Um boneco de cera. Até que depois ele viu que foi enganado e foi se vingar de novo, pois ele sabia que havia outros antagonistas que não morreram. Ele tinha matado alguns deles. Os mais espertos estão para mais pro longo da história. Certo momento, ele encontrou um amigo dele, que o nome dele era Alex. Esse Alex era um amigo dele de antigamente, quando ele era uma forma humanoide. Ele contou de como foi aquela história do seu Salamandra foi amaldiçoado, mas aquilo que ele contou era mentira. Pois ele achava que a Salamandra mordeu o braço dele, como se fosse aquela história do Homem-Aranha. Mordeu o braço dele e se tornou aquela criatura, mas exatamente não. Foi o narrador pintor que amaldiçoou ele. Então, continuando. O antagonista, Strong, ele criou uma máquina que pudesse olhar através das paredes e fica mais complicado assim para o seu Salamandra. Mas esse protagonista não vai deixar isso acontecer. Então lançou aquele plano infalível, que era congelar tudo que vinha pelo caminho. Ele decidiu fazer isso no dia 17. Eles estão no dia 10. Seu Salamander não vai fazer mais isso quando o Strong desligar essa máquina. Já se passaram 5 dias e Strong não desligou. Ah, só pra avisar, eu tô tirando todas essas informações da história própria, tá? Que eu mesmo escrevi, mas estou narrando de um jeito muito melhor por causa que na época eu era uma merda escrevendo. Bom, depois disso, o Salamandra virou um humano de novo. Um Lond Nerdiano novamente. Ele perdeu os poderes, as habilidades e o sangue. Mas ainda tinha a Sra. Shank. Explica nessa parte é que de alguma forma, o narrador observador ou algum outro personagem que estava para fora do livro. Bem, essa história pode ser externa e interna. A forma externa dela é a própria página. A forma externa já é outra dimensão, que é chamada de DV. Aquelas que eu tinha explicado. Bom, explicando mais ainda, a forma externa da história se passa com uma folha de papel e você pode ir rodando várias páginas e passando por várias outras opções e você pode ver ao longo da história. Opções na verdade não, há variações, eu acho. Então você vai passando essas páginas e vai vendo novos outros desenhos, animações e algo do tipo. Mas agora na forma interna já é bem mais diferente. Você não consegue ver como que é para fora de um livro. Você só vê essa forma retangular e você vai passando de página em página. Mas nessa história, explica como é a forma interna de uma história. Bem, da minha história. Bom, depois disso, Sr. Salomão levou seu amigo para passear. E o porquê que ele não deixou eles trancados em casa? Por causa que ele gravou a sua própria voz para deixar meio que na sua base, no seu apartamento. Para fingir que ele está lá dentro, só que ele não está.
Depois disso, ele criou um portal. Que, pelo incrível que pareça, ele consegue criar um portal. Cara, que incrível. Ele para em outra dimensão. Essa outra dimensão tem outro ser. Outros seres, na verdade, que são inexplicáveis, que eu não consegui explicar direito nessa história. Então eu vou tentar narrar assim mesmo. Bom, apareceu dois personagens na frente dele. Que era um menino de 10 anos e uma galinha de 4. Bom, 4 anos, tá, galera? Seu nome era Angélica Luita. Chamou-se. Agora ensinou todo mundo a lutar e ter habilidades e outras coisas também. Agora, quando ele estiver longe deles, se tomarem cuidado, né? Se estiver longe deles, se cuidarem. Eles são 5. Bom, o porquê que ele ajudou eles a treinarem é por causa que assim ajudasse mais o número do seu salamandra aumentar, de sua gangue. E assim ele pode se salvar também, assim como ensinar os outros a lutarem e se defenderem. Bom, depois disso, depois que o seu salamandra estava sozinho, de novo, ele criou um outro portal e parou em outra dimensão diferente. E essa dimensão, ele conheceu um novo vilão que queria os poderes do seu salamandra. Cada dimensão vai acontecendo um novo personagem antagonista que o narrador pintou e o observador está criando ao longo dessa história. Não é brincadeira não, tá? Por causa que o narrador observador quer matar o protagonista de todas as maneiras, então tá exigindo ao narrador pintor para matar ele, criando novos personagens. Por causa que o narrador observador não pode matar o protagonista assim logo de cara, porque senão vai estar escrito na história. E se vai estar escrito, ele vai receber uma culpa de todos os autores da história, assim como eu. Bem, isso tá ficando bem louco. Então parece que tá ficando interessante, né? Depois disso, ele começou a lutar contra esse vilão, derrotando seu robô gigante e sim derrotando-o também. Bem, em outra parte, em Angel e Caloita, foram parar em outros lugares, como outra dimensão, encontraram um portal secreto e foram entrar. Depois eles encontraram uma carnívora gigante. A carnívora tinha poder de congelar e estava na frente deles. Eles foram lutar contra essa planta, mas Angel foi congelado. E a Caloita ficou com tanta raiva dessa planta que matou ela, sozinha, pela vingança de seu irmão mais velho. É, a história desses dois já é bem mais diferente do que a do protagonista. Depois disso, em Senhora Shank, ela tinha se dado de cara com outros dois antagonistas. Ela estava junto com Alex. Depois disso, ela achava que poderia enfrentá-los, mas o que ela não sabia é que eles tinham espadas, flechas e arcos. Então, morreu. Perdeu o olho dela e caiu no chão dura. Depois disso ter acontecido, logo em seguida, automaticamente, o protagonista apareceu de uma forma bem estranha. Ele apareceu e descongelou Angel, e assim como ressuscitou a Senhora Shank, e assim como ganhou poderes novos, como fogo, teletransporte, energia, espinhos e velocidade. Bem, os espinhos ela poderia retirar do chão. O fogo ela poderia soltar de sua própria boca, como um dragão. Teletransporte ela poderia se movimentar e se locomover para qualquer tipo de lugar. E a velocidade, você já sabe, né? Vira o Flash. Bom, e depois de logo em seguida, a senhora Shank queria se vingar de ter sido morta pelos antagonistas. Então assim, foi procurar eles e foi tentar matar um por um, até conseguir eliminar a maioria deles, devorando com o corpo. E depois disso, o Sr. Salamandra, de longe, estava avistando tudo isso. Então ele percebeu que a senhora Shank, pelo incrível que pareça, seria mais forte que ele. Bom, esse cara Strong, ele não para e fica ressuscitando seus amigos capangas todo o tempo para não ser derrotado pelo protagonista, por causa que a função deles é matar o protagonista para completar sua missão do narrador observador. Bom, a Bansk,
que é a antagonista principal, teve um plano de se multiplicar em 30 clones. O protagonista ficou surpreso com esses 30 clones e tem poderes de fogo. Mas Sr. Salamandra pegou o machado e foi para cima, eliminar cada um delas. E depois de matar todos os clones, foi matar o original e o resto de todos os antagonistas. Mas foi chamar os outros. Outro antagonista já foi Sr. Salamandra, já foi pra cima do Sr. Salamandra. E outros antagonistas que eu não posso dizer o nome, mas acho que vai aparecer aí no cantinho da tela. Como o Strong fugiu para ressuscitar de novo. Então, um antagonista foi para cima do protagonista e o outro ficava lá no cantinho só esperando alguém morrer para ressuscitar. Era um plano diabólico. Bem, a luta pelas imagens deve ser bem legal, por causa que eu só tô narrando. Então a luta seria o seguinte: se o Salamandra pegasse o machado e se para cima de um antagonista, ele pegasse o sol na mão e BUM! Depois disso, o seu Salamandra foi para cima dele, numa longa voadora, pegou sua perna, jogou para o outro lado e depois a Senhora Shank veio para ajudar. E assim ele consegue derrotar um antagonista. Bom, e depois disso, os agonistas já tinham ressuscitados e têm poderes de vários tipos. Só que veio uma magia que deixou eles curados. Quando essa magia veio, seu Salamandra está curado. Todo mundo está curado e sem poderes. Essa magia foi outra maldição para tentar matar o protagonista de novo. O narrador observador já está cansado disso tudo, mas ele não pode aparecer nas imagens ainda. Por causa que ele se acha como narrador observador, só que ele não é. Ele é um personagem próprio. Então, pela boa ajuda do narrador pintor, por criar novos personagens, bem, antagonistas para matar o protagonista, então o narrador observador queria ajudar ele também pela essa perseguição e assassinidade, talvez seja isso. Então, ele lançou essa magia para tirar todos os poderes de todos, para todo mundo ficar comum, sem poderes, sem nada, só pelos poderes físico, pelo punho e outras habilidades. Sem poderes, sem armadura, sem equipamento, sem nada, sem habilidades. E agora, o que vai acontecer sem essas coisas para o protagonista? Está muito ferrado. Eles podem matar como se fosse, como por exemplo agora. Mas ele sempre tem uma carta na manga. Correu. Bom, correu e desviou um pouco pelas arcos e flechas que por uma certa distância consegue atingir por um longo período. Mas depois disso, o protagonista teve aquela brilhante ideia do começo da história. Ele se lembra de cada momento que ele passou, cada sofrimento, cada sangue, cada perdida que ele tive. Então, seu plano foi se matar. Foi exatamente isso. Ele se matou e instantaneamente ele ressuscitou, pois ele é uma salamandra. Mas não só por causa disso, por causa da confiança de outros personagens externamente que confiaram nele, como seu irmão, que é o narrador do personagem. Seu irmão era muito querido. Ele confiava muito no protagonista, pois eram irmãos, não brigavam, eram muito colegas. Muito, tipo assim, eram mais amigos do que irmão. E mais irmão do que amigos. Eles faziam isso o tempo inteiro. Boas lembranças. Mas então, continuando. Depois do protagonista ter se matado, ele voltou. E assim com seus poderes novos iniciais, como aquele sangramento, os poderes elementais. Depois queria matar a Senhora Shank para ressuscitá-la novamente para fazer a mesma estratégia. Bom, e depois dessa estratégia de o seu Salamandra ter matado a Senhora Shank e ressuscitá-la novamente, os dois ganharam os poderes novos, bem, antigamente na verdade, né? E agora foram para cima dos antagonistas, agora sem poderes. E esse aqui é o final do primeiro capítulo de Londres. Se vocês quiserem mais, podem comentar. Vou trazer uma parte 2, por causa que tem vários outros livros para contar para vocês. Então, tchau galera.